teu cavalito ainda está cá. Ah, tinham-me dito que já não estava. C'est un trésor caché de l'estuaire du Sado. Raquel en connaît chaque recoin. Elle sait aussi la patience nécessaire pour le retrouver. Ai, o cavalito! É o cavalito, não é? Está aqui azul. É! Eles foram quem me ajudou a criar este sonho de salvar o estuário. Mas eu hoje vivo ligada à vida, vivo ligada à minha missão. Ei! Raquel Gaspard est biologiste marine. Depuis 20 ans, elle consacre ses recherches à la préservation des dauphins. A certeza de eu querer ser bióloga marinha foi quando eu acho que tinha 15 anos, quando eu vi os documentários do Jacques Cousteau na televisão. Eu quero ser como ele, eu quero isto para a minha vida, eu quero ir para dentro do mar. Si Raquel est si heureuse aujourd'hui, c'est parce qu'au début de sa carrière, cette colonie de dauphins était menacée. Vai agora! Ces derniers temps, elle constate même de nouvelles naissances. Désormais, 30 cétacés résident dans l'estuaire, un record depuis 40 ans. Eles batem os recordes de longevidade. É incrível. Chegaram mesmo até ao final da vida, de 50 e tal, quase 60 anos. Sem dúvida que, se eles não encontrassem comida e bem-estar aqui, não teriam chegado tão longe. Isso não. La sauvegarde des dauphins, c'est l'un des miracles écologiques constatés par les scientifiques de la région. Situé au sud de Lisbonne, le fleuve Sado se jette ici dans l'Atlantique, au large de Setúbal. Mais que s'est-il donc passé pour que l'estuaire redevienne une réserve de biodiversité? Il y a 30 ans, le littoral ressemblait pourtant à ça. Une pollution plastique et une activité industrielle incontrôlée qui ravageait les fonds marins. La pêche industrielle est aussi accusée de piller les ressources en poissons et en crustacés. C'est alors qu'une mobilisation citoyenne sans précédent démarre. Elle va changer à jamais le destin du Sado et de ses habitants. Pour mieux comprendre les transformations du Sado, il faut suivre Raquel. 2 fois par mois, elle scrute les fonds marins. A pradaria está à nossa frente, é a pradaria de Sol Troia. Ela estende-se ao longo de 4 quilómetros. Está aqui mesmo na nossa frente. Des plantes et des algues forment ce qu'on appelle une prairie sous-marine. Si elle y prête autant d'attention, c'est parce qu'elles sont indispensables à toute forme de vie sous l'eau. Como existem florestas em terra, as pradarias marinhas são florestas no mar. São florestas feitas de plantas marinhas que podem ter uma altura de 1 palmo ou até quase à nossa cintura. É um campo que oferece abrigo, alimento e sítio de reprodução aos organismos. Sequestram o carbono e, portanto, ajudam-nos a mitigar as alterações climáticas. Il y a 10 ans, Raquel crée son ONG. Elle était persuadée qu'en préservant les prairies sous-marines, c'est tout l'estuaire qui renaîtrait. L'un de ses premiers combats
a été d'interdire l'ancrage des bateaux dans cette zone. Há cada vez mais barcos, é sempre perigo iminente. Havia zonas que estão impactadas pelas âncoras ou pelas amarrações dos barcos. Nós mostramos aos decisores, a quem pode mudar as leis. À ce jour, son travail et celui de ses équipes a déjà permis de préserver sous l'eau des milliers de mètres carrés. E fiquei feliz porque vi que está tudo coberto. Temos grande desafio pela frente, mas eu acho que é possível, sim. Dans l'estuaire, la scientifique n'est qu'un maillon de la chaîne de solidarité qui a sauvé ce littoral. Podes vir. Para termos tempo, porque a maré é que manda. 6 heures. La journée de Sandra Lazzaro commence au port de Setúbal. Sandra est une enfant du Sado. Pêcheuse artisanale, elle travaille aux côtés de son mari, Rogério. Está aí à frente barco, esse barco que está à pesca. Pesca de linha quando não deviam estar aí, né? Não se chegue muito para lá, que está aí redes aí, que é para não ficar engatado. Eu comecei a andar dentro de barco, com a idade de 2 anos, né? Porque a minha mãe juntou-se com outra pessoa e ele era pescador, e então eu comecei a andar dentro de barco a partir daí. Comecei a ganhar o gosto pelo mar. Uma paixão que foi crescendo, foi se desenvolvendo e foi crescendo ao longo do tempo. Nunca mais deixei o mar. Acho que o que me corre nas veias nem é sangue, é água salgada. Mais devagar. Vai com muita força. Água! Ai! Pendant des décennies, la pêcheuse a dénoncé les grands chalutiers qui faisaient tant de mal aux ressources marines. Les autorités portugaises ont finalement interdit cette pêche dans l'estuaire. Un tournant selon Sandra. Aujourd'hui, elle défend une pêche douce et plus respectueuse des fonds marins. Esta rede está parada. O peixe é que vem ter com a rede. É a pesca tradicional. Antigamente era só assim. É só continuar o legado dos velhos. Olha, uma douradazinha e uma rainha. Eu amo o mar. Portanto, eu estou a trabalhar em função dele e para ele. E depois ele devolve-me o amor e o carinho que eu lhe dou. Sandra travaille aussi pour l'ONG de Raquel. Elle s'adresse aux pêcheurs pour qu'ils changent leurs pratiques. La parole d'une femme écoutée de tous au port de Setúbal. Nunca senti as dificuldades entre um homem e uma mulher. Porque dentro do barco, portanto, eu faço tudo o que ele faz dentro do barco. É igual. Sei lá, que as pessoas já não se usam. A malta não vai ninguém quer vir para o mar, né? Não vem. E as unhas? Pois. E a pestana? Como é que é? Anda. Tem que andar bem vestidas, tem que andar. Pode ser. Ele é que é o mestre. Mas às vezes ele tem que baixar a bolinha, que a guerreira sou eu. Elas vêm à procura da comida. Au croisement de l'eau et de la terre, Célia Rodrigues est à l'origine d'une renaissance. Tá bom, passa para o outro, que isso é muito saco. Agita essa linha. Podes agitar e cheirar para ver se há mortalidade ou não. Dans ses anciennes salines, elle a lancé un projet unique, réintroduire l'huître portugaise, disparue depuis un demi-siècle. Eu abro. Ah, tão boas. É? Sim, tão boas. Muito maravilhosa.
1968, dá-se uma mortalidade maciça nas ostras e, com a doença das brânquias, morreu tudo. Ainda se tentou reintroduzir alguns relatos, mas morria tudo. Então, abandonou-se a atividade. Senti muita pena de ter visto aquele cenário desolador e logo achei que havia potencial para mudar a situação. Pendant 10 ans, Célia alterne recherche universitaire et expérimentation dans les salines. Elle enchaîne les échecs et c'est finalement dans le bassin d'Arcachon qu'elle va trouver sa solution. Vêm de maternidades francesas. Nós trazíamos-las muito pequeninas, com 4 a 6 milímetros. Só em França é que é possível comprar semente de ostra portuguesa. Des huîtres portugaises préservées sur la côte française. Une incroyable histoire qui remonte à plus de 2 siècles. 1860, barco português que ia para a Inglaterra com muitas ostras, parou na Baía de Arcachon e passou lá muitos dias. A carga começou a cheirar mal e o capitão jogou carga ao mar. E é assim que surge a Crassostrea na Baía de Arcachon. Aujourd'hui, lorsque Célia récupère les naissins, il lui faut patienter 3 ans pour qu'ils arrivent à leur taille adulte. Vais ali apanhar ali aquela fila? Podes deixar aqui. Estão ótimas, estão salgadinhas e depois o músculo é doce. É uma particularidade das ostras do estuário do Sato. Pode-se dizer que é um miraculo porque não havia produção no rio e devolvemos ao rio a produção das ostras. De retour de plongée, Raquel, la biologiste, documente chacune de ses explorations. Des centaines de photos et de vidéos pour analyser l'évolution des prairies sous-marines. As fotografias ajudam-nos a conseguir identificar as espécies. Outras vezes ajudam-nos a identificar a própria condição das plantas, por exemplo, se existem parasitas, se as plantas estão saudáveis. Avec les membres de son ONG, équipés de ses petits GPS, Raquel a patiemment cartographié chaque mètre carré de prairie. Nesta imagem, cada ponto vermelho que aqui vemos é um ponto que foi marcado no terreno pela nossa equipa e são estes pontos que fazem o contorno da pradaria. 10 ans de travail, une ressource indispensable pour la communauté scientifique, mais aussi pour son lobbying politique. Sabendo onde estão, podemos dar esta informação aos decisores para que sejam protegidas. Le Sado comme objet d'étude. L'histoire du miracle écologique a dépassé les frontières du Portugal. Today, we will talk about coastal protection and blue carbon. Ces universitaires new-yorkais ont parcouru 6000 km pour rencontrer Raquel et découvrir son écosystème. So here you will learn what salt marshes are. You see, they are shrubs. Their roots are embedded in the mud. The bottom is dark, and dark is carbon. We had a pretty good idea of what the sediment and sand is made of. I would say, though, that's very interesting with like the clay and how sort of like silty and dark it is. I'm learning. Very helpful, though. Não é importante por serem americanos. Para mim é importante que os jovens de hoje, que são os adultos, tenham uma ligação com o mar. Essa ligação só surge com a literacia. Esta oportunidade é única dos estudantes estarem connosco. Eles aprendem a conhecer sentindo a nossa paixão e a nossa inspiração. Isso não se apaga.
We first came in 2023, and so we've built it into our courses to talk about the geography and the marine environment. Raquel is amazing, but she has so much passion that I hope that even small amounts of her passion get spread to the students, and I take it back into my classes. This place is beautiful, right? So let us help this beauty to be alive. Pendant une semaine, le groupe d'étudiants en géographie alterne entre théorie et pratique sur la plage. Have you ever, any of you, did a beach cleaning before? You? You? Okay. So this is what you're going to do. En matière d'écologie, Raquel veut aussi leur enseigner la persévérance. Si l'estuaire va mieux aujourd'hui, au moindre relâchement, il sera de nouveau en danger. Quando nós começamos, fomos tirar lixo que estava aqui há décadas, mas mesmo. Isso não quer dizer que os rios não continuem a transportar, continuem e transportam mesmo muito. En cause, ces usines, situées le long de la côte. Et depuis la fin du Covid, le nombre de touristes de passage ne cesse d'augmenter. Ce jour-là, en seulement quelques heures, le groupe remplit une dizaine de sacs poubelles. Mais pour Raquel, tous les déchets ne doivent pas forcément être ramassés. Okay. Yes. You know, sometimes this is the tricky thing. What does your heart tell you? Do you leave it or you take it? So I think we take it. This is your decision, Yes. but mine is not yours. Okay. I would leave it. Okay. Because if we take the wire, we will kill the oysters. So I would leave these for them to grow. Then I'll use it. Vi mudanças nas pessoas, no comportamento das pessoas. Quando começámos as primeiras campanhas para o lixo marinho, vi uma mudança na consciência das pessoas em que isto não se faz e o que se faz é trazer aquilo que se apanha do mar, trazer para a terra. Pour nettoyer et préserver le littoral, Raquel peut compter sur d'autres soutiens. Elle a aussi créé un réseau de femmes. Une quinzaine de pêcheuses ont rejoint son ONG, celle qu'on appelle les gardiennes de la mer. Sidalia et Fatima en font partie depuis 7 ans. A gente vamos sempre protegendo. Já não fazemos a sensibilização porque é difícil. Mas devíamos continuar a fazer. Mas a gente vai conseguir. A gente somos uma lutadora, a gente vai. Mudou a minha maneira de ver o rio, porque nós achávamos que o rio absorvia tudo, deitávamos tudo fora. Serviu para abrir os olhos. Eu acredito que a forma como podemos proteger este estuário é com as mãos das pessoas que aqui vivem. Os pescadores são de facto pessoas muito especiais porque conhecem o rio através das redes, das marés. Esta sabedoria só pode ser valorizada na conservação marinha. Les huîtres du Sado sont de plus en plus populaires au Portugal. Traz uma caixa vazia também. Célia a été opérée de la hanche il y a seulement quelques jours. Mais pas question pour elle de prendre des congés. Não, deixa estar isso. Anda a tirar ali umas caixas para mim, se faz favor, traz essa. Malgré les béquilles, pas de temps à perdre. C'est le printemps, la période de reproduction des huîtres. La petite entreprise de Célia ne cesse de grandir. Dans sa ferme ostréicole, elle emploie désormais 4 salariés à plein temps.
Hoje em dia é uma atividade que se pode considerar já forte em Setúbal. Toda a gente consome ostras em Portugal. Haviam mais pessoas a apostar na atividade. Bom dia, Alina. La journée de la chef d'entreprise se poursuit chez Alina, l'une des jeunes ostréicultrices de la région. Então vamos começar. Elle met gratuitement ses machines à disposition auprès de celle qu'elle considère comme son mentor. Estamos a triar as ostras. Muitas vezes também faço este trabalho à mão, à balança, uma a uma. Eu preciso da ajuda da Alina, sim. Somos mais ou menos 15, 16. Sinto que há uma grande entreajuda entre os produtores do estuário do Sado. Acho que somos todos muito amigos. No início não percebíamos nada de ostras e a Célia ensinou muito. Não a vejo fazer outra coisa. Sim, ela gosta de trabalhar. Célia assure aussi la livraison de ce restaurant gastronomique. Olá, o chefe não vem aqui? Chefe Mauro, cá estamos. Boa tarde. E então, como é que tem dado a produção? Tem estado a correr bem? Tem dado a correr bem, elas estão a engordar, está na altura de engordarem. E aqui, como é que está a correr? Também está a correr bem, aliás, as ostras são um prato de bastante sucesso aqui no restaurante. Nós temos uma novidade que é a sopa de ostras e tem tido bastante aceitação, tanto é que incluímos no menu de degustação agora. Então agora passamos para Passamos para... Voilà. Agora vamos colocar 2 ostras. À 25 € l'assiette, ce chef a fait de l'angulata, l'huître du Sado, la star de sa carte. Voilà. Aí está, olha, Oh, meu Deus, que lindeza! É uma obra de arte. Espetacular, chefe. Conseguiste pôr aqui o estuário todo. Quase a todo. reserva natural do estuário do Sado. Divinal. Sinto-me muito feliz pelo trabalho todo realizado até aqui, não é? Queria muito recuperar a ostra portuguesa, a atividade, porque achava que era uma atividade limpa. É património gastronómico, cultural, social. Lorsqu'elle n'est pas en mer, Sandra aime passer du temps auprès de Kevin, son petit-fils. Tens de pôr o azeite? Tá, o meu tá, mas estás descalço. Au menu ce midi, le poulpe pêché par sa grand-mère. C'est l'une des nombreuses espèces qu'on trouve encore dans l'estuaire. Ó, Lume, Não existe arroz rosa. Por que o arroz rosa? quer o coisa do povo na vez? En 10 ans, Sandra a pourtant observé un changement. S'il y a plus de variétés, les ressources en poisson ne cessent de s'épuiser. Avec un salaire de 300 €, vivre uniquement de la pêche devient de plus en plus compliqué. Posso arranjar trabalho em terra, porque tenho arranjado trabalho, já fui empregada de limpeza, já trabalhei numa bomba de combustível, já fiz muitas coisas em terra. Hoje em dia já não dá para viver do mar, para sobreviver. Não era bem pescador que eu gostava que ele fosse, não é? Porque acho que a profissão de pescador não tem futuro. Se gostam do mar, a melhor maneira de cuidar dele é ajudando a preservar. Qual é o peixe que tu mais gostas? É linguado. É o linguado, pois. É.
Viemos de gerações que sobreviveram do mar, que vieram do mar. Portanto, eles têm uma costela que pertence ao oceano. Né? Então é... Eu pertenço ao oceano. Nosso planeta, a maior parte do planeta é água, né? Gostas de ver aquela água limpinha, né? Sim. Sim, né? Que dá para ver o fundo. Né? E gosto dos hipopótamos. Eu acho que a gente todos nascemos com uma missão. E acho que a minha é proteger o oceano. Alors qu'elle a vécu toute sa vie grâce aux ressources de l'océan, Sandra peut désormais compter sur un complément de revenus. Plusieurs fois par mois, elle est aussi éducatrice marine pour les écoles de la région. Olá, bom dia! Bom dia! Então, meu nome é Sandra Lázaro, eu sou pescadora aqui do estuário do Sado e sou guardiã do mar. Precisamos da ajuda de todos para divulgar a importância das pradarias e para proteger. Vamos fazer uma roda, porque vamos trabalhar em grupo. Eles são o futuro e se nós não ensinarmos eles a cuidar e a preservar, já vai ser tarde para preservar o que quer que seja. Vamos começar por esta alga. Esta. Eu não sabia, mas foi muito interessante descobrir que existia pradaria. Achei um facto muito interessante, não é? E acho que mais pessoas deveriam saber. Seria uma coisa interessante para divulgar. Meninos! Olha, então vamos lá à procura de mais animais. Olha, basta a gente ter uma espécie de cada, está bem? Encontrei. Podes por aí, podes sim, senhor. Mais ce jour-là, la démonstration de l'éducatrice tourne court. Olha, isto era mameijo, estás a ver? Era mameijo, mas como já não tem a pradaria e eles não têm comida, acabam por morrer. À cause d'une tempête, cette prairie sous-marine a été saccagée. Torna-se muito difícil a gente chegar lá. Numa semana chegamos lá e ela tem folhas da altura de 1 metro, com imensas espécies, com imensos animais. E depois, 15 dias depois, nós voltamos lá e ela está... O deserto do Saara, não tem nada. É triste. É triste porque é uma situação de impotência. Porque a gente não conseguiu protegê-la. Face à la puissance des éléments, la mobilisation des femmes n'a pas suffi. Sandra est abattue, mais elle promet de reprendre son combat. E enquanto Deus me der força nas pernas para ir lá, eu vou. Vai ser um longo caminho, mas eu espero conseguir. Tenho fé que as coisas que vão mudar. Tenho muito orgulho no meu rio, porque ele tem sofrido bastante, mas ele está sempre lá. É? Batalhador, guerreiro. Este também existe, não é verdade? La préservation du Sado est loin d'être terminée. Mais l'estuaire est devenu un exemple pour tous les défenseurs de la nature au Portugal et jusqu'en Asie. Sur le même modèle, des gardiennes de la mer se sont créées en Corée du Sud.